Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, versículo 13, assim diz a palavra do Senhor: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Então vocês sabem, né, que nós estamos nessa exposição do Pai Nosso, que também fará parte do discipulado de membresia, né, o Pai Nosso, assim como os 10 mandamentos, o credo apostólico também, o discipulado de doutrinas básicas, fazem parte do discipulado de membresias, a integração de novos membros, assim como também aqueles membros que foram chamados pela graça do Senhor Jesus e ainda precisam ser batizados nas águas, que já aconteceu uma renovação espiritual, um renascimento, uma regeneração, e agora precisam também passar por essa parte, então também terão o discipulado, assim como estão tendo alguns o discipulado de batismo, amém? E aqueles que de fato estão compromissados com uma vida nova, com uma vida no Espírito, entendem essas coisas e vivem essas coisas, então de fato serão batizados, e assim também poderemos entender mais como é a vida devocional que Deus quer que nós tenhamos, né? Não somente o que Ele faz internamente em nós, mas o que nós devemos praticar diariamente. Por isso nós vimos desde o começo dessa exposição, né, já as instruções de Jesus sobre a oração no capítulo 6. Vocês se lembram que são 3 práticas judaicas de justiça, né? As esmolas, a oração e o jejum. Então nós começamos ali quando ele fala sobre a oração dos hipócritas, né? Já no comecinho do capítulo 6, vimos as vãs repetições, vimos a questão de orar no secreto, vimos o que é esse significado, se é só no tameion, se é só no secreto que nós podemos orar, ou o que a Bíblia diz, né? E vocês podem acompanhar desde o começo as 13 pregações, né, que hoje nós vamos para a 14ª no YouTube, no canal da igreja, amém? Vimos também então como nós devemos orar, né? Visto que Jesus nos explicou como nós não devemos orar, e Ele também nos explica qual é a maneira que nós devemos orar. Existem mandamentos de como não deve ser feito e como deve ser feito. Isso já nos dá a entender rapidamente que Deus, Ele não aceita qualquer tipo de oração. Ele não aceita, pelo contrário de que muitos dizem, né, que Deus, Ele aceita todo tipo de adoração e de oração. Se você faz de coração, Deus aceita. Isso é uma mentira. Se nós oramos segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. E não está falando de ouvir a nossa voz, porque Ele sabe todas as coisas. Está falando dEle aceitar a oração, dEle atender a oração. E no versículo 9, então, nós começamos a ver a oração que o Senhor nos ensinou. Não é a oração do Senhor. Às vezes, por conta de muitas pessoas repetir a oração do Senhor, né, a gente acha que acaba entrando nessa ideia de que é a oração do Senhor. Não é a oração do Senhor. A oração do Senhor está lá em João 17, que é a oração sacerdotal, que Jesus ora ao Pai, ora por Ele e ora pelos discípulos e apóstolos que estavam ali com Ele, e ora até por aqueles que crerão pela palavra deles. Ou seja, Jesus estava orando também por nós, mas aqui Jesus, Ele está nos ensinando a orar, porque Jesus não precisava pedir perdão de pecados, né? Não precisava pedir as coisas que Ele nos ensina a orar. Então é a oração que Jesus nos ensinou, a maneira que nós devemos orar. Não é para ser usada de vãs repetições, mas é um guia, é um modelo de como nós devemos orar, e dela nos aprofundando cada vez mais. Por isso precisamos aprender, né? O que é santificado seja o teu nome, né? Porque daí eu vou orar e não sei o que é. Então quando eu sei, eu consigo me aprofundar na oração, consigo pedir, clamar mais por essa questão, né? A primeira petição já é essa, né? Nós oramos por Deus: santificado seja o teu nome, né? E ela está de fato dividida em 2 partes. Do versículo 9 ao versículo 10 está a parte principal, né? O nosso alvo principal, né? O modelo da nossa oração já começa com a forma correta de nós orarmos, que é buscando primeiro o reino de Deus, buscando primeiro as coisas do alto, depois coisas materiais. A segunda parte, então, que é o nosso alvo secundário, é pão, perdão e proteção, basicamente os 3 P's, que daí sim, de maneira secundária, por último, depois de clamarmos por conta do reino do céu, o avanço evangelístico, né? A santidade no nome do Senhor, a implantação do reino, para que a igreja faça a vontade de Deus. Então agora, de parte secundária,
nós começamos a orar por nós, pelas coisas que nós precisamos diariamente, sabendo que Deus sabe todas essas coisas. Quando nos faltar, é permissão de Deus, e quando Ele vir com a provisão, sabendo que não é com as nossas forças, mas é a graça de Deus agindo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, nós vimos na 12ª, eu não vou voltar lá desde o comecinho, né, porque eu já fiz isso há um tempo atrás aí, para que os irmãos que não pegaram ela desde o começo entrassem já no raciocínio, né, mas eu vou rever as 2 últimas pregações para que a gente consiga adentrar na primeira, e vai ser interessante porque esta 14ª pregação está ligada com a 12ª pregação, com a quinta petição está ligada com a 6ª petição, assim como a quinta petição estava ligada com a 4ª petição. Amém? Na 12ª pregação, então, nós vimos essa parte do versículo 12, a primeira parte: perdoa as nossas dívidas. O título dessa pregação foi Perdoa-me, Pai, porque pequei. Nós entendemos nesse dia que esta quinta petição está ligada com a 4ª, que é o pedido de pão. Não adianta nós pedirmos pão, não adianta nós pedirmos coisas materiais para o nosso dia a dia, se nós não termos o perdão de Deus. Nesse dia nós entendemos como funciona o perdão de Deus, como aconteceu a justificação na nossa vida, e como ocorre essa ação de Deus que já nos perdoou, mas nós continuamos cometendo pecado. Então Ele nos leva a um arrependimento real, verdadeiro, confissão de pecados, e agora nós pedimos perdão, então, e aquela obra de Cristo na cruz do Calvário se achega até as nossas vidas. O perdão que já está liberado, nós temos acesso, pedindo perdão, um arrependimento verdadeiro, deixando os pecados. Amém? Nós vimos que essa questão de perdoar as nossas dívidas, né, é porque nós não conseguimos pagá-la. Então nós clamamos a Deus para que essas dívidas sejam canceladas. Nesse dia nós vimos então a parábola que Jesus conta, né, daquele servo que é perdoado pelo seu senhor, mas quando encontra o seu conservo, não perdoa a dívida que ele tem. Então vocês viram o que aconteceu, né? O Senhor chama esse servo impiedoso que foi perdoado, mas não perdoou, chama ele de volta e manda ele ser torturado e preso até que pagasse a dívida. Que dura essas palavras, né? Assim como os discípulos de Jesus falaram naquela vez, né, em João capítulo 6, duras são essas palavras, quem pode suportá-las? E naquele dia muitos discípulos abandonaram o Senhor, né? Porque de fato a porta continua estreita e o caminho continua estreito, mas o Senhor tem nos dado tudo que precisamos para trilhar esse caminho. Todo o poder necessário, toda a armadura necessária, toda a parte material. A cada dia, nós estamos fortes pra caramba, todos estamos bem vestidos, temos lugar para morar. Então Deus tem nos dado muito mais do que o pão de cada dia, né? E também tem nos perdoado. O pão também é uma prova que Deus tem tido misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Na parte 2 do versículo 12, nós vimos então a continuação, né, desse pedido, né? Perdoa as nossas dívidas, cancela as nossas dívidas. E ele continua: assim como perdoamos os nossos devedores. Entendemos então que a palavra assim, ela está dizendo da mesma forma que eu perdoo, o Pai me perdoa. Então veja que sério que é isso, né? Quando eu oro, eu perdoo. Será que eu estou perdoando de verdade? Será que eu estou guardando rancor? Muitas pessoas que falam assim, né? Não, esse tipo de coisa eu não perdoo. Não, esse eu vou levar até no caixão, não vou perdoar, não aceito isso daí. Então, bem-vindo, ou melhor, seja bem encaminhado ao inferno, porque isso não é a prática cristã. Não é uma prática cristã, é a prática de um condenado. O que se espera de alguém que é perdoado? O que se espera de alguém que é justificado? Alguém que Cristo morreu na cruz do Calvário, que o Espírito Santo derramou o amor de Deus sobre as nossas vidas, nos deu os dons espirituais. O que se espera de alguém que foi encontrado, que foi perdoado? O indesculpável foi perdoado. Eu era merecedor do inferno e nada que eu poderia fazer me levaria à salvação. Então fui perdoado e salvo pela graça. O que se espera de mim? Que da mesma maneira eu me compadeça, seja misericordioso, seja compassivo, seja bondoso, seja perdoador. Nós entendemos esse dia que de maneira nenhuma o perdão ele impede a repreensão, ou impede a denúncia. Se a pessoa, um irmão meu na fé, comete um crime, eu devo denunciá-lo. Se ele comete um crime contra mim, eu devo denunciá-lo, né? Não tem problema nenhum essa questão, ou melhor, é bíblico, né? Porque nós devemos respeitar as autoridades. Então, alguém que comete um crime, alguém que está cometendo algum abuso, deve ser perdoado? Sim, cadeia.
Cadeia, né? Se cometeu um crime, se cometeu uma agressão, se cometeu algo que não que é contra a lei, né? Que fere não só a igreja, mas o sistema qual nós vivemos. Lembrando que tem coisas que são contra Deus, né? E são regras, são leis do mundo. Se for contra Deus, eu quebro as leis do mundo e continuo com as de Deus. Mas do contrário, se não fere a nossa moral cristã, a palavra de Deus, então sim, eu devo seguir. Então o perdão, eu perdoo, mas repreendo, né? Chamo a atenção, se for preciso eu sou duro, né? Devo agir como Jesus, mas lembrando, não por vingança, não por mágoa, não por ira, né? Se eu tiver que me afastar de alguns que se dizem irmãos, mas não são, né? Ou que são e estão cometendo uma vida de pecado, que não seja por mágoa, que não seja por rancor, que não seja para jogar na cara, que a repreensão não seja para ofender, vai ofender, é quase impossível não ofender, mas que não seja para humilhar, seja para restaurar. Aí a pessoa que está do outro lado que vai encarar como ela quiser, se é humilhação, se ela quiser encarar como humilhação, que a palavra de Deus diz, aí é uma atitude dela, até ver que é os mandamentos do Senhor, né? Mas nós devemos agir como o Senhor tem nos ensinado. Então o perdão é justo, é certo, é correto, é prática cristã, mas não impede a repreensão, não impede o castigo, não impede a mão do Senhor pesando sobre nós. Que é um exemplo bem simples. O Senhor nos perdoa, né? Você vai lá, comete um pecado de não pagar uma dívida e o teu nome vai para o SPC, certo? Você pede perdão para Deus, né? E Deus te perdoa. E o nome continua no SPC. Você vai ter que restaurar, você vai ter que pagar isso daí, você vai ter que dar um jeito de se acertar com a justiça. Você comete um crime, você ajoelha, né? Se você se arrependeu, confessou teus pecados verdadeiramente de coração, o Senhor te perdoou. E se depende do crime, você vai ter que ser preso e vai ter que ficar muito tempo lá na cadeia até pagar agora perante a sociedade esse crime. O Senhor nos perdoa, nós devemos perdoar, mas não impede a repreensão e a justiça. Nós vimos esse dia também o exemplo do Senhor, né? Que ele na cruz do Calvário estava pedindo perdão por aqueles que estavam ao redor dele. E também vimos o exemplo de Estevão, que também quando foi apedrejado, dobrou seus joelhos e orou pedindo perdão por aqueles que estavam apedrejando. Lembrando que nós mesmos éramos inimigos de Deus e o Senhor nos perdoou. Por isso hoje nós vamos ver então a primeira parte do verso 13, que é: não nos deixe cair em tentação. Nós vamos ver essa sexta petição da oração do Pai Nosso, vamos ver qual a relação que ela tem com a petição anterior, vamos entender o texto original, o que o texto original diz, o que a Bíblia fala também sobre este mesmo assunto, e vamos ver como nós devemos aplicar, como se aplica isso na nossa vida, e o que significa esse pedido, né, essa sexta petição do Pai Nosso. Por isso o título dessa pregação é a oração preventiva. E você que conhece o significado da palavra preventiva já consegue entender um pouquinho o que o Senhor está tentando nos passar, ou melhor, o que Ele não está tentando nos passar, o que Ele nos passou, né? Ele nos passou e agora devemos aprender a aplicar nas nossas vidas. Amém? Então você pode abrir na sua Bíblia os versículos que virão à frente, se você já tem essa prática de manuseá-la, já tem essa destreza, ou você pode acompanhar no projetor, você pode anotar e deve anotar para que você saia daqui lembrando, e daí no domingo que vem, se o Senhor nos guiar a continuar a exposição do Pai Nosso, eu chego aqui, vamos continuar, e todo mundo já consegue abrir certinho, porque se lembra do que foi pregado. Amém? Glória a Deus. Então vamos adiante então. E não nos deixeis cair em tentação. Vocês veem que já o começo dessa frase vem com essa partícula kai, né, que é aquela partícula grega que a gente já viu nas outras pregações. E então ela está relacionada com a petição anterior. Qual é a petição anterior? Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Qual é a relação dela? A petição anterior do versículo 12, perdoa as nossas dívidas, está falando do lado negativo da nossa justificação. Nós fomos salvos, justificados, né? O nosso pecado foi imputado a Cristo, a justiça dele foi imputada a nós, então o castigo do Senhor do nosso pecado recaiu sobre Cristo. Cristo não cometeu nenhum pecado, mas levou sobre si o nosso. Nós somos injustos, mas a justiça de Cristo foi imputada a nós. Então quando eu digo perdoa as minhas dívidas, está falando sobre o lado negativo. Nós somos justificados, mas nós nos deparamos diariamente com uma dura realidade de que ainda somos pecadores. É dura essa realidade, né?
porque nos constrange, nos humilha, nos leva a uma decepção extrema. O diabo vai vir falar que não tem mais jeito para você, você é condenado mesmo, você está de novo aí nos mesmos pecados, você luta, ora, tenta, se santifica e busca e de repente cai de novo no mesmo pecado, mas o Espírito Santo vem e fala para você, viu, de novo no mesmo pecado, mas há perdão, há restauração, há misericórdia de Deus. Está entendendo? E isso vem nos constrangindo. Então é o lado negativo, o versículo 12, a primeira parte, perdoa as minhas dívidas. E a relação dela é que o lado positivo nessa sexta petição somos justificados, né? Mas estamos sendo santificados. Santificado significa separado. Estamos sendo tornados santos. A influência do pecado já não está mais já está perdendo força sobre as nossas vidas. Enquanto na justificação nós somos tornados justos, o pecado não tem mais poder de nos escravizar. Ele não é mais o nosso Senhor, porque ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Então na justificação o pecado não tem mais poder de escravidão sobre a minha vida. Eu não sou mais um escravo do pecado. E na santificação agora o pecado está perdendo a influência sobre mim. Eu não sou mais escravo do pecado, sou liberto, mas o pecado continua me influenciando. Eu continuo sendo tentado, eu continuo pecando. Então, Pai, perdoa as minhas dívidas, mas agora eu oro me antecipando, Pai, não deixa que eu volte a cometê-las. O lado negativo é que eu continuo pecando, infelizmente. E o lado positivo é que o Senhor tem nos levado à santidade. O Senhor tem nos constrangido com o seu amor. O Senhor tem nos repreendido, a mão forte do Senhor tem nos segurado. E a gente sente, quando a gente peca, esta realidade que o Senhor tem santificado o nosso coração, tem santificado a nossa mente. E é natural de um verdadeiro cristão progredir nessa santidade, progredir nessa obra do Espírito Santo, que é a santificação. Você vai notar isso na sua vida. A relação dessas duas petições, elas são inseparáveis. As duas não tem como separar. Pai, eu sou pecador, por mais que o Senhor me salvou, então perdoa dos meus pecados, mas também, Deus, não me deixe cair em tentação, para que eu não volte a cometê-los. Aí sim, eu estou me antecipando, eu estou orando ao Senhor para que eu nem caia em pecado. Veja que interessante, né? Ele não está dizendo assim, Pai, não me deixe pecar, não me deixe nem cair em tentação. Lutero vai dizer, eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele venha e faça um ninho em cima da minha cabeça, né? Eu não posso impedir que a tentação venha até a minha mente, mas eu posso impedir que ela permaneça e se torne então um pecado. E é isso que nós vamos entender mais adiante nessa pregação, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13 diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha só, essa petição de não deixar cair em tentação é exatamente isso, a salvação na prática, a santidade acontecendo. Paulo continua dizendo assim: porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Nós pecamos pela permissão de Deus, nós temos o privilégio, a honra de podermos ser perdoados se nos convertermos, arrependemos verdadeiramente. Há uma contrição de coração, há um arrependimento verdadeiro, há um sofrimento por ter cometido esse pecado. Mas essa segunda petição é a santificação em ação. Pai, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais ser tentado nessa área, eu não quero mais chegar à beira de pecar, ficar com os pensamentos, ficar com a tentação ali me influenciando até que eu peque. Eu não quero mais agir assim. Então eu ponho em prática essa santidade, essa salvação que está acontecendo na minha vida. De que maneira eu ponho em prática? Como isso acontece na minha vida? Com temor e com tremor. Eu conhecendo quem é o Senhor, quanto mais eu conheço Deus da Santa e Sagrada Escritura, eu digo, não, eu não posso mais pecar contra Ele, eu não posso mais viver sem um discernimento espiritual, eu não posso mais pecar contra a noiva dele, eu não posso mais agir de qualquer maneira. Não, o Senhor me salvou, então eu devo colocar em prática essa salvação, desenvolver essa salvação. Por quê? Porque é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Sabe por que eu oro e peço perdão?
Porque eu sou salvo, o Senhor me leva ao arrependimento. Sabe por que que eu levanto, depois que eu peço perdão, e busco viver uma vida santa? Sabe por que que nós, Igreja de Cristo, buscamos, não, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Pai, eu tenho pecado, eu tenho vivido uma vida muitas vezes levada pela matéria, pelas coisas materiais, pelas emoções, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais viver assim, a gente sofre. Por quê? Porque é Deus que está efetuando em nós esse querer. E quando nós realizamos essa obra de santidade que o Espírito Santo toca nos nossos corações, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós obedecemos a vontade do Senhor, é porque o Senhor está efetuando em nós, não só mais o querer, mas também o realizar. Depois de um dia intenso assim, ó, sabe como é que você não vai pecar? Você não vai, dificilmente você vai pecar durante o teu dia, e muito menos nas madrugadas, né? Sabe por como? Se fadigue fazendo a vontade de Deus. Quando você deitar na tua cama, você vai desmaiar, que você não vai ter tempo para pecar. Fadigue-se na oração, fadigue-se na leitura da palavra. Enquanto você trabalha, fadigue-se ouvindo louvores, fadigue-se ouvindo a Bíblia em áudio, fique cansado de servir o Senhor. Então você vai deixar a tua vida, a matéria, a carne de lado, porque agora Deus não está efetuando só aquele desejo no coração, pai, eu preciso, eu tenho que mudar, mas agora, pela minha comunhão com Deus, agora sim a santificação está em ação prática na minha vida. Enquanto a justificação não depende de nós, o perdão Cristo já ganhou lá na cruz do Calvário, a santificação é um trabalho em conjunto. Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar, mas eu tenho um compromisso com Deus, uma responsabilidade com Deus de estar em comunhão com Ele, de ler, de orar, de jejuar, de confessar os pecados, de pedir ajuda para os irmãos, de confessar também pecados para os irmãos, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Então confessar pecados uns aos outros, obviamente que não de qualquer maneira, né? As meninas aí buscarem uma maneira de falarem entre si, os meninos também entre si. Se for o caso de vir falar com o pastor, né? Alguma menina com a esposa do pastor junto, né? Dependendo do pecado, saber para quem contar, saber para quem confessar, alguém que tenha sabedoria o suficiente para estar te direcionando conforme a palavra. Porque às vezes assim a gente chega para algum irmão, né? Ô irmão, eu estou passando tanta dificuldade, eu estou sofrendo. Daí o irmão falou assim: pois é, eu também estou passando tanta dificuldade. Pô, já dá uma vontade de se abraçar e se jogar debaixo do caminhão, os dois juntos. Você estava esperando que havia uma palavra, né? O irmão vai me ajudar, o irmão vai me fortalecer. Ele falou: pô, vamos se abraçar tudo aí. Não é assim que muitas vezes a gente está tão triste que parece: oh, vamos se abraçar e vamos só ficar aí deitado esperando a morte chegar, né? Mas o Senhor em tudo tem nos dado graça, tem nos direcionado. Quando nós não focamos mais na matéria, quando não deixamos de focar tanto na vida material, nós conseguimos ver essa ação do Espírito Santo nos nossos corações. Por que Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar? A palavra do Senhor nos diz: de acordo com a boa vontade dEle. Ele faz isso porque Ele é soberano e Ele faz o que Ele quiser. Então Ele tem um compromisso de levar-nos à salvação. Por isso que você vai ver um verdadeiro cristão progredindo na vida espiritual. Alguém que congrega, alguém que está frequentando as reuniões, alguém que fez os discipulados, alguém que lê a Bíblia, faz o culto familiar, tem uma vida devocional, você vai ver essa pessoa progredindo na vida com Deus. Enquanto você vai ver outros que talvez não são irmãos, mas pode ser que sim, mas estão passando por uma fase de fraqueza espiritual, regredindo, tanto na vida material quanto na vida espiritual. E não é o diabo, não, é Deus mesmo, a ação de Deus, para levar-nos até essa vida de santidade, né? Essas duas petições, então, o pedido de perdão e o pedido para que não nos deixe cair em tentação, elas estão ligadas. O Pai, me perdoa dos pecados passados, e agora eu oro fervorosamente. Veja que nessa mesma oração, né? Eu oro fervorosamente: Pai, me perdoa, quebrantado, contrito, muitas vezes com lágrimas, numa espécie de depressão ali pedindo perdão, mas agora eu levanto para orar fervorosamente: Pai, não permita que eu peque de novo, não me deixe cair em tentação, Pai, me dá discernimento das situações, né? Para que eu não volte a pecar nessa mesma coisa, porque às vezes a gente volta nos mesmos pecados, mas é porque nós nos jogamos no pecado, não porque o Senhor nos deixou cair em tentação. E outras vezes o Senhor nos deixa cair em tentação, assim como nós vamos ver, para moldar o nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus.
Versículo 12, peço perdão pelo que eu fiz. Versículo 13, a rejeição do pecado, o abandono do pecado, a santificação, a salvação na prática. Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14. Lá no Velho Testamento, Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14. Glória a Deus ou não? Glória a Deus, Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 14 diz assim: olha só que sério é, não que os outros não sejam, né? Mas veja sobre este assunto que sério é esse versículo. Provérbios 28, 13 e 14 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Não é isso mesmo que a gente vê nas nossas vidas quando pecamos e endurecemos o nosso coração? Eu estou cada vez pior, eu estou cada vez mais, não consigo prosperar na vida espiritual, porque às vezes prosperidade acho que é só a vida material, né? Eu não consigo avançar, eu não consigo mais orar, eu não tenho mais vontade de servir a Deus. Então aquele que esconde os seus pecados não prospera, não vai bem na vida, não vai bem na vida espiritual, não vai bem na vida material, não consegue ter uma vida agradável, sentindo a presença do Senhor, uma vida de sentir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a Bíblia diz. Mas olha só, quem confessa, mas não só confessa, mas abandona, encontra a misericórdia do Senhor. O Senhor está, a misericórdia do Senhor está disponível para nós, o perdão do Senhor está disponível para aqueles que Ele salvou. Mas quando eu escondo o meu pecado, quando eu endureço o meu coração, quando eu não ando no temor do Senhor, quando eu sou inconstante na vida com Deus, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Muitas vezes a gente vê isso, casamentos que não parece que nunca vai para frente, não dá certo, não parece, mas nós somos incompatíveis, não sabe o que é que a gente esfriou, não é que o amor acabou, é mentira, está escondendo o pecado, endurecendo o coração, não consegue servir a Deus, não tem mais desejo de servir o Senhor, porque em vez de confessar, de se aconselhar, de buscar a presença de Deus, de orar mais fervorosamente, eu sei muito bem como é que é isso na prática, meus irmãos, eu sei muito bem como é isso na prática, eu já passei por essa fase, não posso dizer que não passarei de novo, mas já passei por essa fase. E você começa a estudar a história da igreja, você vai ver os testemunhos quebrantados de homens e mulheres na fé, nos falando e nos alertando, né? Assim como o nosso irmão na fé, Russell Shedd, se você voltasse no começo do teu ministério pastoral, o que você faria? Ele disse sim, eu oraria mais. Está aí, a oração que o Senhor nos ensinou. O que você faria diferente? Estudaria mais. O que você faria diferente? Iria para mais lugares, plantaria mais igrejas, buscaria angariar mais recursos financeiros para servir a Deus. Não, oraria mais. Eu ia orar mais. Eu ia buscar mais viver na presença de Deus. Porque está aqui, aqueles que escondem-se, né? Você se lembra de Adão e Eva quando pecaram, né? Eles se esconderam do Senhor. Quando o Senhor chegou, eles se esconderam. Então aqueles que escondem seus pecados, vocês não vão ver indo para frente. Não estou falando que Deus não nos prova, não estou falando que o Senhor não nos tira algumas coisas, mas sempre tem um propósito e sempre tem um significado. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma oração preventiva, é uma oração de antecipação. Pai, não me deixa nem ser tentado, muito menos cair em pecado, não me deixa cair em tentação, eu já oro me antecipando. Pai Celestial, não me deixe ser infiel a Ti, porque eu já fui infiel antes, estava agora há pouco Te pedindo perdão, cancela a minha dívida, Pai, mas não me deixa ser infiel a Ti, Pai. Se for da Tua vontade, Senhor, me dá graça para não pecar mais, para viver uma vida em santidade, para viver uma vida que honra o Teu nome. De maneira nenhuma Jesus diz aqui, ou se alguém já ouviu alguém distorcendo esse texto, não é me deixar cair em pecado, já é para se prevenir. Pai, não me deixa nem eu pensar no pecado, não me deixa nem eu ser tentado. E aí a gente escuta muitas histórias, né? A gente vê muitas pessoas que elas se jogam na tentação. É um exemplo bem simples que eu posso dar para vocês. Um casal chega para o pastor, né? Eu já ouvi esse tipo de história. Chega para o pastor e diz assim, existe uma menina
Existe uma mulher no meu trabalho, o marido conta, né? Ela trabalha comigo, a gente começou a conversar, ela sempre pede como eu tô, minha mulher nunca pede como eu tô, ela me incentiva nas coisas que eu faço, a minha mulher não me incentiva, né? E ali começou uma paixãozinha. Eu vi que ela estava com segundas intenções e eu acabei me apaixonando por ela. Olha, pecado ou não é? Pecadíssimo, né? Pecado, tá errado. Deveria já ter se antecipado. Calma aí, está acontecendo alguma coisa errada aqui. Eu não vou deixar essas ideias chegar na minha mente para que eu nem caia em tentação, para que eu nem chegue a me apaixonar por alguma outra pessoa que não seja minha esposa. Então já deveria ter orado e se antecipado. Mas não é só orar, é pôr em prática essa salvação, pôr em prática essa santidade. Qual é o conselho para um cara desse? Pastor, o que eu faço? Vai agora e pede a conta. Vai agora e saia desse emprego. Não, mas daí eu vou ficar desempregado, viu? Tu quer cair em tentação? Tu quer cair em tentação? Você sabia que era errado desde o começo e você deixou rolar. Você foi deixando acontecer. Agora que aconteceu, você vem pedir para mim como que eu resolvo o teu problema. E eu te dou a saída e você não quer. Então você quer pecar, você quer cair em tentação. Você viu a arapuca lá, achou bonito o jeito que ela está armada e está se jogando embaixo e vem pedir para mim como faz para sair. Meu irmão, você não quer. Muitas vezes isso vale para a mulher também. O marido não dá atenção, o marido não elogia, não é romântico, não é carinhoso, né? Impõe regras acima da palavra de Deus, legalismo, né? Como a gente estava conversando ontem à noite, de muitos ministérios que são legalistas, né? Que não é um amor baseado na palavra de Deus, mas é um legalismo, é uma obrigação, não é em conjunto eles decidindo baseado na palavra de Deus. Daí o que acontece? O primeiro que dá um sorrisinho, passa na estrada, a mulher se apaixona. Aí é errado. Caiu em tentação, deveria ter orado, se prevenido e deveria ter agido. Então, se fosse no trabalho, o que tem que fazer? Peça a conta na hora. Peça a conta na hora. Saiam na hora. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 14. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 14. Olha o que acontece quando nós não oramos preventivamente, nos antecipando do pecado, mesmo sendo libertos pela palavra de Deus, mesmo sendo santificados. Aqueles que caem em tentação e dão a luz ao pecado, olha só o que pode acontecer, mesmo sendo salvo. Romanos 6, 12 ao 14. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 14 diz assim: portanto, não permitam, veja, decisão nossa, não somos mais escravos do pecado, é eu que permito ou não permito, Deus já me deu a liberdade. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam, veja, quando eu peco é eu que me ofereço. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fácil de entender, né? Sou liberto. O Senhor Jesus me libertou, não sou mais escravo do pecado. Antes eu só fazia o que o meu Senhor queria, o pecado queria. Muitas pessoas se escandalizam quando a gente fala que é escravo da justiça, que é escravo de Deus, que é escravo de Jesus, né? Já se escandalizam com o nome do nosso ministério, que é Comunidade Cristã Doulos, né? Que se escreve doulos, mas se lê dulos, a pronúncia grega é doulos, né? Então a palavra escravo, não, mas eu sou filho de Deus. Sim, você é filho de Deus, você também é escravo, a Bíblia diz que nós somos escravos, né? Mas esses crentes são burros mesmo, aí ó, Jesus faz o que quer com eles. Que bom que fosse verdade, que bom que fosse verdade, né? Que Jesus ele nos comandasse por inteiro, mas a verdade é que ele deixa um pedacinho ainda para a gente fazer cagada. Um dia teremos um corpo glorificado e não pecaremos mais, então teremos de fato um corpo perfeito. Mas muitos nos afrontam, né? Mas agora aí, ó, sempre todas as reuniões, agora aí, ó, tá escravizado aí nesse ministério, tem que ser tintim por tintim, é muita Bíblia, é Bíblia demais, tudo é Bíblia, agora tem que seguir a Bíblia, vocês são extremistas, é muito radical, né? E as pessoas que falam isso são escravos de uma centena de coisas.
São escravos do trabalho, são escravos das emoções, são escravos de vícios, são escravos da pornografia, escravos do consumismo, escravos das propagandas da TV, escravos das redes sociais, escravos das festas, escravos da sexta-feira, porque só é feliz quando chega o final de semana. Pô, tu é escravo de 1 milhão de coisas e você me critica porque eu sou escravo de Jesus? Não, só Ele. É isso aí mesmo. Salvação, a graça de Deus, vida eterna, uma caminhada difícil, dura aqui na terra. Não, pode ficar aí com as tuas centenas de Senhor, que o meu Senhor eu conheço. Agora tu sabe o que te domina? É isso. Agora o crente não pode mais não pode mais permitir que um membro do corpo... Não, irmão, eu vou falar uma coisa assim, ó. Imagine só, é muito pesado o que eu vou falar aqui, mas é necessário. Você já imaginou um membro do corpo de Cristo, uma parte do corpo de Cristo, vendo pornografia e se masturbando? Já imaginou isso? Uma parte do corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo mentindo? Porque agora nós somos parte do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, alguma parte. Vocês acreditam que alguma parte do corpo de Cristo poderia mentir? Por isso que é desenvolver a salvação com temor e tremor. Por isso que é Deus que efetua em nós para vivermos uma vida diferente. Por isso que nós não podemos mais permitir que o pecado nos domine. Nós não devemos mais nos oferecer, porque não somos mais escravos, mas agora nos oferecemos às desconfianças, nos oferecemos às calúnias, nos oferecemos às fofocas, nos oferecemos aos bens materiais, às preocupações materiais, nos oferecemos à falta de confiança em Deus, nos oferecemos. Nós nos oferecemos porque somos libertos. Se você é liberto, não, pastor, mas eu não consigo deixar. Não, então você não é liberto, então você não é cristão. Salvação não chegou em você. Porque sim, se você orar, se você buscar a presença de Deus, se você ler, se você se juntar com os irmãos, estar mais próximo dos irmãos, sim, você consegue. Porque olha só, se você se deixar levar pela tentação e pelo pecado, o pecado vai te dominar, o pecado vai tentar te escravizar de novo, o pecado vai tentar te envolver de maneira que você só sirva a Ele e não venha mais servir a Deus. Isso é duro demais. O texto continua ali do versículo 17 em diante ao versículo 23 de Romanos capítulo 6. Ele diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza, à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram? Então, das coisas das quais agora vocês se envergonham, o fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim leva à vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso. Eu não devo mais me oferecer, eu não devo mais agir. Um instrumento que Deus toca, porque instrumento não toca instrumento, vocês já perceberam, né? O violão não toca violão, né? Deus é que guia os instrumentos. Agora eu não posso oferecer mais as partes do meu corpo, o meu pensamento, o meu cérebro, a minha inteligência, as minhas mãos, o meu corpo, que faz parte do corpo de Cristo, né? Para pecar. Não podemos nos oferecer ao pecado. Veja que agora nós pecamos porque queremos. Nós temos a liberdade para não pecar, mas nós pecamos porque queremos. Nós nos afastamos porque queremos. Nós não confessamos pecado porque queremos. Nós nos jogamos ao pecado e damos várias desculpas para poder pecar. Está entendendo? Porque queremos. Porque queremos. Simplesmente porque queremos. Mas agora, quando eu entendo quem Jesus é, eu entendo a palavra de Deus, eu sou um cristão verdadeiro, a minha vida começa a progredir espiritualmente. As coisas começam a acontecer diferente na minha vida, eu começo a ser uma pessoa diferente, eu começo a agir diferente. Então, o que me tentava antes já não me leva mais à tentação. Mas fica uns dias sem orar para você ver. Fica um dia sem ler a palavra. Fica um dia sem fazer culto familiar. Fica para você ver. O diabo é tão astuto que ele só precisa de um dia que você não fique na comunhão, para quem sabe demorar anos para você conseguir retornar à comunhão que você estava antes.
Quantas vezes nós, por pequenos erros que a gente comete, as coisas acontecem e vai se tornando uma bola de neve, vai ficando maior, vai ficando maior. Eu orava 1 hora, oro meia hora, daqui a pouco eu oro 15 minutos, daqui a pouco eu oro 15 minutos por semana, daqui a pouco eu oro só no culto, daqui a pouco eu leio a palavra e já não consigo mais ler, por causa daquele pecadinho que você achava que era pecadinho, mas te trouxe a morte. O salário do pecado continua sendo a morte, nunca passou, nunca passou. Essas palavras são eternas. A Bíblia não é um livro antigo, a Bíblia é um livro eterno. Se você se oferecer para o pecado, ele vai te dominar, você vai servir a ele de novo, e vai ser muito difícil. Você vai voltar, porque Deus é misericordioso se você é cristão, mas vai ser muito difícil você conseguir. Vai ser muito difícil você conseguir. Deus vai te esmagar até que você entenda servir a ele. É exatamente isso. Não é Deus que nos leva à tentação, mas quando eu chegar na parte do original grego desse texto, vocês vão ficar impressionados. Deus, ele não tenta ninguém, porque muitas pessoas colocam a culpa em Deus, né? Mas por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Se Deus sabia, por que deixou acontecer? E os chorão, né? Quem de vocês já não foi chorão? Eu já fui muito chorão, e às vezes ainda sou, infelizmente. Com vergonha falo isso, né? Não com alegria. Mas e Deus, então, se Deus quisesse, não, mas e por que Deus, e Deus, sempre tentando jogar a culpa em Deus, das nossas irresponsabilidades, da falta de compromisso, da nossa falta de compromisso, da nossa falta de santidade, da nossa falta de busca espiritual, de comunhão. Então a gente coloca a culpa em Deus, que Deus nos tentou. Deus nos tentou. Não, Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 13. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, jamais. Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A ninguém tenta. Deus, ele não nos leva à tentação. Daí vocês vão quebrar a cabeça depois. Deus não nos leva ao pecado. Deus não nos faz pecar. Deus não coloca o pecado na nossa vida. Deus não decide por nós pecarmos. Deus, ele não é tentado pelo mal. Deus é santo, ele não pode ser tentado, e ele não tenta ninguém a pecar. Ele não tenta ninguém a pecar. Mas então, por que eu peco? Por que eu peco? A continuação, versículo 14 e 15 de Tiago capítulo 1, siga comigo, 14 e 15, Tiago capítulo 1, diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após tornar-se consumado, gera a morte, e continua gerando a morte. O pecado continua gerando a morte. O Senhor gera vida, a comunhão com o Senhor gera vida, o perdão gera vida, a santidade gera vida, uma vida de comunhão com a igreja, de discernimento do corpo de Cristo, né? No final do ano teremos a ceia. Como se você não tem discernimento do corpo de Cristo, não tem responsabilidade com o corpo de Cristo, se você não tem comunhão com o corpo de Cristo, como é que você vai participar da ceia? Então, eu sou tentado pelo que eu cobiço, eu sou seduzido e arrastado pelo que eu desejo, pelas minhas cobiças carnais, e essa cobiça, essa tentação que é só mental, que está só aqui dentro, ela engravida, e ela dá a luz ao pecado. E o pecado agora, após ser consumado, após eu pecar, após eu premeditar, porque primeiro vem a tentação, né? Então eu estou premeditando na minha mente o pecado, e daí eu peco, e daí eu consumo esse pecado. O que ele gera? A morte. Continua gerando a morte. E daí você, em vez de estar desenvolvendo, nós, em vez de estarmos desenvolvendo a salvação em todas as áreas da nossa vida, eu vejo as áreas da minha vida morrendo. Em vez de eu desenvolver a salvação no casamento, eu vejo meu casamento com inúmeras dificuldades. Em vez de eu gerar a salvação, desenvolver essa salvação na minha família, eu vejo minha família
cada vez mais fraca espiritualmente. Em vez de eu desenvolver a salvação no meu trabalho, eu vejo eu indo mal no trabalho, na vida financeira, nas questões pessoais, na minha mente, eu já não consigo entender mais os meus pensamentos, eu já vivo diariamente numa luta interna. Por quê? Porque você é tentado pelas suas cobiças, e a cobiça seduz, envolve, arrasta, com força ela nos leva, e ela engravida e gera o pecado na nossa mente, até ser consumado de fato, por obras e palavras e ações. Diariamente acontece isso na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas a gente vê se afastando cada vez mais, se afasta da igreja, se afasta do casamento, já começa a focar mais nas coisas materiais. Não, mas eu tenho a casa, não, mas eu tenho os filhos, não, mas eu tenho o trabalho, não, mas eu tenho a família, não, mas papo furado. Pecado, é o pecado, é o pecado, é o pecado, é o pecado. Som do coração, analise a si mesmo, sente, vamos abrir a Bíblia, vamos ver o que ela diz, vamos ver o que ela manda. O pecado, as tuas cobiças, as tuas vontades pecaminosas estão te levando a uma vida de morte espiritual, e até talvez assim como aqueles da igreja de Corinto, que estavam fracos espiritualmente, doentes, e outros já tinham até morrido, mesmo sendo cristãos, vivendo uma vida pior do que um descrente, uma vida porca, uma vida relaxada, uma vida negligente. Enquanto o Senhor vem com perdão, vem com a misericórdia, vem com amor, muitas vezes nós decidimos nos entregar ao pecado. Como é que pode? Como é que pode? O Senhor não tenta ninguém, eu sou tentado pelo que eu desejo. Se eu desejo servir ao Senhor, então eu me entrego para servir ao Senhor, né? Mas quando eu me entrego para as minhas próprias cobiças, para as tentações da minha carne, eu vou consumar o pecado e vai gerar a morte, vai continuar gerando a morte. Não foi isso que aconteceu desde o começo da criação? Adão e Eva estavam lá de boa. Deus criou homem e mulher à imagem e semelhança dele. Tem gente que acredita que Deus criou Adão à imagem e semelhança dele, e depois a mulher à imagem e semelhança do homem. Não. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, apesar de possa até ser preso por falar isso, né? Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, mais nada, não tem meio termo, XXY, não existe outra maneira, não existe outro jeito. Deus criou macho e fêmea. O que aconteceu? O mandamento estava sobre Adão. Sobre Adão, só ali que tu não pode tocar, só ali que você não pode comer, só esse fruto, só isso. Tu tem o jardim do Éden inteiro aí, um paraíso perfeito. Adão sim tinha livre-arbítrio, não tinha influência do pecado. Ele poderia escolher ou não fazer, ele poderia. Dali para frente todo mundo é escravo do pecado e só escolhe o pecado. Tem que ser resgatado por Deus aqueles que foram escolhidos. Então Deus cria agora da costela de Adão Eva para ser uma ajudadora, para ser uma auxiliadora idônea. Cada animal tinha o seu correspondente. Adão não tinha alguém que lhe correspondesse. Por isso que homem e mulher não têm os mesmos papéis, não são iguais perante Deus, apesar de serem feitos à imagem e semelhança de Deus, mas cada um tem os seus papéis, tem a maneira que Deus os criou. Então vai lá, é engraçado, né? Isso é muito. Onde que estava Adão, cara? Só tinha os dois, nus no paraíso, tinham tudo do bom e do melhor, vivendo uma vida santa. Onde que Adão estava? Que Eva chegou perto da árvore e foi tentada por Satanás e comeu. Lembre-se, o mandamento estava sobre Adão, e Adão falou para a mulher: não faça, porque o homem é o cabeça, o homem é o líder. Não faça, não vá, não coma, e ele aumenta ainda, né? Porque certamente morrerá. Ele aumenta o mandamento do Senhor. Se você ler Gênesis capítulo 1 e 2 e 3, até o pecado. Onde que Adão estava? Até tem um livro que nós vamos ler mais à frente aí com os meninos, O Silêncio de Adão. Onde que estava Adão, que não estava pastoreando a sua esposa a ponto de ela pecar? E veja que o pecado não entra no mundo quando Eva peca, mas quando ela induz o homem. Muitas vezes as mulheres induzem os homens a pecar. É fácil a mulher induzir o homem a pecar, é fácil a mulher induzir o homem a se afastar das coisas de Deus, da igreja de Cristo. É fácil a mulher fazer com que o homem, veja, a responsabilidade é dele. Porque por mais que Eva foi enganada
e pecou, e induziu, e enganou, e persuadiu o seu marido a pecar. Mas quando Adão come do fruto, ele peca, e a Bíblia diz o quê? Que por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. E Jesus agora é o segundo Adão, que por Jesus veio a salvação ao mundo. Não foi por Eva, não foi por Eva, foi por Adão. Foi por Adão. A responsabilidade era dele. O mandamento do Senhor é com o homem. Ele falou com o homem, está ali, e o homem passou para a mulher. E a mulher quis ser insubmissa ao marido. Estou falando da Bíblia, das coisas bíblicas. E é a responsabilidade do homem. O pecado da tua mulher, Deus vai tratar contigo também, se tu não estiver pregando o evangelho, se tu está sendo omisso. Caso contrário, está ensinando, está de fato pregando o evangelho, aí Deus vai tratar com ela. Está entendendo? A responsabilidade do homem. Deus vem, eles ouvem os passos do Senhor. Esse daí é um mistério muito massa, né? Eles ouvem os passos do Senhor no jardim do Éden. O que eles fazem imediatamente? Se escondem, porque eles estavam nus. Agora, a partir daquele momento, toda a inteligência espiritual, toda a inteligência material, toda a santidade, toda a perfeição está corrompida, e agora eles têm malícia. Eles têm malícia, eles olham com malícia um com o outro, e eles tentam se esconder de Deus. Qual foi a atitude de Adão? Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram, né? Vocês quebraram o único mandamento, né? O Senhor fala com eles. E Adão coloca a culpa em quem? Quem sabe me dizer em quem que Adão coloca a culpa? Não. Esta mulher que tu me deste, Senhor, tu que permitiu, foi você, Senhor. Se tu não tivesse me dado ela, não tinha pecado. Esta mulher que tu me deste, colocou culpa em Deus, ó Deus, foi você. Se você não tivesse feito, não tinha pecado. Quem quer me induzir a pecar? Colocou a culpa em Deus, sempre tentando tirar. Não, eu não fui eu. Ou por que o Senhor deixou? Não, mas foi o outro. Não, é você, é o teu pecado, é as tuas coisas, é a tua responsabilidade. Você caiu em tentação. Deus é soberano, mas Ele permite o pecado. Foi isso que aconteceu. Gênesis 3, versículo 12 diz assim: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Tá bom, seu banana. Deus não tinha falado diretamente contigo que não era para fazer? Você não é capaz de ler a Bíblia e ensinar a tua esposa? Você não tem pulso firme o suficiente para que a esposa veja em você um homem de Deus e você cumpra os mandamentos do Senhor acima do sentimento dela? É isso, seu banana. O que é? O que está acontecendo? Foi a mulher. Então a culpa é tua, Deus. Não é culpa minha. Geralmente, depois desse feito, homens e mulheres tendem a jogar a culpa sempre uns nos outros ou em Deus pelos seus pecados. Cai em tentação, por quê? Porque a mulher. Cai em tentação, por quê? Porque o homem. Cai em tentação, por quê? Porque o Senhor deixou. Por que o Senhor deixou? Se o Senhor não tivesse deixado, não tinha caído. O Senhor não quer que eu seja santo? O Senhor não quer que eu ande em santidade? Então por que Ele deixa? Ele deixa porque Ele já te ensinou a palavra. Ele deixa porque já nos deixou um livro com todos os mandamentos que nós devemos seguir. Você não segue isso, vai gerar morte. Vai gerar morte. Se eu não seguir isso, vai gerar morte. Se eu não obedecer, isso vai gerar morte. Aí eu venho com o pedido de perdão, se há arrependimento verdadeiro, e com a oração preventiva: Pai, não me deixa mais ser tentado, não me deixa, é muito ruim, eu não quero mais sofrer, eu quero o peito do Pai, não chicote, eu não quero a repreensão, eu quero o amor, eu quero a paz de Deus, eu não quero mais o castigo do Senhor, eu não quero mais ver a minha família sofrendo por causa da minha falta de liderança, não quero ver as mulheres, não queiram ver os seus maridos sofrendo por causa da insubmissão de vocês e a dureza do coração. Vejam o trabalho que nós, homens aqui do ministério, estamos tendo em oração e jejum. Vocês estão vendo o que nós estamos fazendo? A mulher foi criada para auxiliar, submissão. A mulher está debaixo da mesma missão que o marido. O papel da mulher é ajudar o marido a glorificar a Deus. A mulher glorifica a Deus quando ela está em submissão ao seu marido, auxiliando, incentivando, chamando para orar, chamando para o culto familiar, buscando levar uma vida santa. A sábia edifica o lar, a tola destrói. A tola destrói, a sábia edifica. O teu lar está edificado, mulher? Está edificando o teu lar? Eu e você já temos conhecimento da palavra, não tem mais desculpinhas, não tem mais como jogar a culpa em Deus. Os meninos, lidere bem a sua casa acima do sentimento da sua esposa. Liderem bem as suas casas dentro da palavra de Deus, acima do gosto ou do desejo da sua esposa, porque só há uma maneira de que a sua esposa obedeça a Deus, sendo constrangidas pela ação de Deus na vida de vocês, meninos.
Quando a esposa de vocês vem, porque mesmo que endureça o coração, vão ter que dizer: não, meu marido é um homem de Deus. Quem não está sendo Deus sou eu. Quem não está agindo corretamente sou eu. E vocês, mulheres, constranjam seus maridos com um coração bondoso, quebrantado, amoroso. O lado, a imagem e semelhança de Deus na vida de vocês é esse. Uma mulher incentivadora, uma mulher que admira o seu marido, que por mais que tenha defeito, não, eu sei que ele vai melhorar, ora por ele, incentiva ele, não desanima ele. Viva uma vida como o Senhor nos chamou para viver. Seja auxiliador, ajude o seu marido a ser o líder da casa, ajude o seu marido a glorificar e exaltar o Senhor, porque ai de você, mulher, se você se colocar entre o seu marido e Deus, e ai de nós, homens, líderes dos nossos lares, pastores dos nossos lares, se nós nos colocarmos entre a mulher que o Senhor nos deu e Ele. Ai de nós, ai de nós, ai de nós. É fácil. Senhor nos deu todas e nos dá todas as coisas para que vivemos uma vida sem colocar a culpa um no outro e sem colocar a culpa no Senhor. Não, vamos em frente, me perdoe, vamos seguir em frente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 diz assim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Então, como eu faço para não ser mais essa pessoa pecadora que eu sou? Como eu faço para poder orar preventivamente e não cair mais em tentação? Como eu faço para não ser mais tentado? Qual é a atitude que eu tenho que ter para não cair em tentação? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Glória a Deus. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18: fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Qual é a maneira então que o jovem vai conseguir se manter puro? Qual é a maneira que o homem no casamento vai conseguir se manter puro, ser fiel à sua esposa? Porque é fácil satisfazer um monte de mulher no pecado, uma vez só, uma noite só. Mas quero ver uma vida inteira satisfazer a sua esposa. Essa é a nossa luta, né, meninos? Mas agora, como a mulher então pode viver uma vida santa sem imoralidade sexual? Como que a mulher pode não cair em tentação? E esse texto pode ser ampliado, porque biblicamente é isso mesmo, que é o conselho do Senhor, para não cairmos em tentação. É exatamente a primeira palavra desse texto: fujam, fujam, fujam. Só existe uma maneira de eu não cair em tentação: fugindo. Porque eu posso ficar ali, ó. Vamos voltar para o exemplo, né? A colega de trabalho, não precisa pedir a conta. Eu fico ali: Senhor, não me deixe cair em tentação. E vou chegando mais perto. Senhor, não me deixe cair em tentação. E vou chegando mais perto. Senhor, não me deixe cair em tentação. E marca um café. Senhor, não me deixe cair em tentação. Está no restaurante, falando mal da mulher ainda. O casamento não está muito bom. Vou mas orando: Senhor, não me deixa cair em tentação. E se jogando na tentação. Só existe uma maneira: fugir, sai correndo. Billy Graham faleceu, se não me engano, no ano passado, ou esse ano, no começo do ano, não me lembro agora. 2 anos, irmão. Meu Deus, passou tanto tempo assim. Billy Graham, um dos maiores evangelistas que o nosso mundo já conheceu. Cruzadas de milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Veio ao Brasil algumas vezes também. Um homem de Deus que pregava a verdade. Ele teve o funeral dele, foi no lugar onde só presidente dos Estados Unidos tem o funeral. Só presidente, quando morre, tem funeral naquele lugar. Billy Graham teve essa honra. Se não me engano, ele foi conselheiro de 4 presidentes, conselheiro íntimo. 4, irmão, 4. Me ajude. E ele estava ali, servindo ao Senhor. Numa vez, numa entrevista de TV, pediram a ele como que toda a sua trajetória, todo o seu ministério nunca teve um escândalo de imoralidade sexual. Porque muita gente vê, né? Grandes homens, mídia, TV, e padre de repente, traiu a esposa. Descobriram que era viciado em pornografia e várias outras coisas, tem aquele escândalo. Como que nunca teve um escândalo do pecado sexual, de imoralidade sexual no teu ministério? Ele responde e diz assim: nunca fique sozinho com a mulher no elevador. Mas eu entrei no elevador, a mulher entrou, o elevador disse: não, ali você pode ser tentado. Obviamente que vocês não vão se pelar e ter relação sexual ali, mas ali
pode já vir a semente do pecado na sua cabeça. E ali começa a cobiça. E a cobiça vai engravidar e vai gerar o pecado. E o pecado vai ser consumado e vai levar à morte. Morte de ministérios, mortes de casamentos, morte de famílias, mortes até realmente do nosso corpo físico. Nunca, o conselho dele foi: nunca fique com uma mulher sozinho num elevador. Como que o ministério dele nunca teve um pecado de imoralidade sexual? Porque ele sempre fez essa oração e agiu de maneira preventiva. Não, antes de eu deixar acontecer o pecado, dentro da igreja é o que a gente mais vê muitas vezes isso. Colocam homens e mulheres, o marido com a esposa, o marido de uma com a esposa de outro, servir numa área, e não tem problema nenhum disso dentro da igreja, com a igreja reunida, mas de repente a igreja começa a ver, né? Não tem problema nenhum. Às vezes tem a mulher que tem que fazer uma coisa, por exemplo, no louvor, né? A equipe de louvor tem um homem, tem uma mulher, tem outra mulher, que são casados com outras pessoas, não tem problema nenhum. Mas a igreja começa a identificar: pô, tá estranho isso daí. Muita conversaiada, muita risadinha, muita mensagenzinha fora. Por isso que até repreendi esses dias e conversem no grupo do louvor, tem que ser aqui, nada de ficar mandando mensagem um pro outro. Tá entendendo? Não, vamos ser sério nas coisas de Deus. Já fizemos um grupo para isso, vamos conversar ali. É diferente com o pastor e a família pastoral, que você vai se aconselhar e pedir coisas às vezes particulares. Você vai marcar, a esposa vai marcar com o pastor e a esposa dele para se aconselhar. Não, mas quando tem os grupos, você tem dúvida, questiona. Ou se você tem vergonha, daí pode questionar diretamente. Mas fora isso, qual é o motivo? O ensaio, e a igreja às vezes começa a ver. Graças a Deus isso aqui ainda não aconteceu. Mas às vezes começa a ver: pô, tá estranho esses dois aí. Tá diferente essa conversa desses dois aí. Só que ninguém conta pro pastor. E vai deixando acontecer. E daí fofoquinha, né? Em vez de falar para restaurar, para dizer: calma aí, está acontecendo alguma coisa aí? Talvez não está acontecendo nada, mas pode no futuro acontecer. Mas daí ficam tudo quieto, ficam tudo como se nada tivesse acontecendo. Quando vê, pá. Como testemunho aí de igreja, era grupos de casais. Os casais, como moravam longe de uma igreja amiga nossa, não daquele que Francisco Beltrão de fora, né? Um pastor, um homem de Deus seríssimo, calvinista, pregador do evangelho. O grupo de casal, o casal líder do grupo de casais faziam algumas reuniões fora de hora na casa deles. Os casais vinham até a casa, mas moravam muito longe. 2 casais ficaram dormindo ali o primeiro final de semana, e daí sempre que vinham ficavam ali dormindo, porque daí vinham na reunião de casais, dormiam ali e no outro dia iam para o culto, iam tudo junto. O que aconteceu? A esposa do cara, os líderes, os donos da casa, líderes do ministério de casais, de madrugada tendo relações sexuais com o marido da amiga dela, dentro da própria casa. Acabou casamentos, acabou o ministério de casais, e o pecado estava ali. Não me deixe cair em tentação, me perdoa, Senhor, quero me afastar do pecado. Não, vamos deixar acontecendo. Não tem nada a ver mesmo. Não tem nada a ver, um casal e dormir na casa de outro casal. Mas fique ligado, isso não é só em casos isolados, né? Em qualquer lugar dentro da igreja isso pode acontecer. A roupa não vai adiantar, a separação de mulher e homem para um lado não vai adiantar. É aqui, é a mente, é o coração, é aqui dentro, a cobiça, o que eu desejo, é o que eu desejo. O legalismo não vai adiantar, a proibição não vai adiantar. É uma vida de comunhão com Deus, jejum e oração, orando: Pai, não me deixe cair em tentação. E quando eu ver que está acontecendo, eu já pulo fora. Não vai adiantar mudar de igreja, porque você vai encontrar outra mulher lá. Não vai adiantar mudar de igreja, porque você vai encontrar outro cara lá. Não vai adiantar mudar de igreja, não vai adiantar se você se trancar num quartinho escuro no meio do mato. O problema é o teu coração. Você vai continuar pecando. Você estiver sozinho, você vai continuar pecando. O legalismo não vai adiantar. Mas vamos ver o que o original diz. Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal, e não tenta ninguém a pecar. Deus não
faz com que nós pecamos. Nós não podemos colocar a culpa em Deus, mas vocês vão ficar impressionados com o original de Mateus capítulo 6, versículo 3. No original, no grego, e algumas Bíblias, Almeida Corrigida e Fiel, algumas Bíblias, vocês vão ver isso acontecendo, essa tradução de maneira correta. A NVI já organizou o texto para que a gente entenda ele, né? Não me deixe cair em tentação, mas no original está assim: e não nos conduza ou não nos induza à tentação. E aí, meus irmãos, como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve isso agora? O Senhor não tenta ninguém, mas eu oro: Pai, não me induza à tentação. Mas o Senhor não tenta ninguém. Não me conduza à tentação, mas o Senhor não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Como que eu entendo esses dois versículos da Bíblia? Parece fácil de entender, mas não é tão fácil assim. Como pode que Deus, que não tenta ninguém, induza alguém à tentação? Para que eu venha e ore para o Senhor: Senhor, não me induza à tentação. Não me induza à tentação. O original grego é exatamente isso: Senhor, não me conduza à tentação, não me induza à tentação. Como que eu posso orar para que o Senhor não me induza à tentação se o Senhor não tenta ninguém? A grande verdade é que vocês já aprenderam em outras pregações que Deus tem a vontade permissiva e a vontade soberana, os decretos do Senhor. Deus decreta e ninguém pode fazer, ir contra. Deus vai fazer, mas Ele permite. Quer um exemplo? Um exemplo de Pedro. Mateus capítulo 26, 33 ao 35. É uma realidade, é a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não nos faz pecar, mas Ele permite que a tentação chegue às nossas vidas. E um dos motivos dela é o que você vai ver o Pedro aqui, o Pedrão, né, autoconfiante aqui, ó, leva a espada aqui do meu lado, que eu ando com Jesus, eu dei sobre as águas. Não, Senhor, eu não. É isso que a gente vê no texto. Mateus 26, 33 ao 35. Pedro estava autoconfiante em Deus. Deus permite que ele seja tentado, e Deus permite que ele cometa o pecado. Mateus 26, 33 ao 35 diz assim: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Ali o Pedrão, né? Não, eu não, Senhor. Eu não. Pode o resto, eu não. Pode Tiago. Tiago é bem provável que vai acontecer. Judas já estava desconfiado desde o começo. Mateus, fica ligado com Mateus, que vai te abandonar, Senhor. Eu não, de maneira nenhuma. Ainda que todo mundo te abandone, eu não te abandonarei. Ainda que todo mundo vire as costas para ti, não, eu vou até a morte. E daí Deus fala para ele: não, você vai fazer. E ele diz: não, Deus, tu está errado e eu estou certo. Autoconfiança demais, se achando o cara, se achando o espiritual, se achando o santarrão, se achando o superior espiritualmente que as outras pessoas. Não, eu nunca, jamais, eu não, eu sou fortalecido espiritual, o Senhor me dá sonhos, o Senhor me dá visão, o Senhor me dá palavra, eu prego, eu discipulo, eu sou o bichão mesmo, né? Autoconfiança, não está mais colocando a esperança no Senhor, na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor, na provisão do Senhor. Não, é a força do meu braço, é a minha força, é o meu desejo, é o meu empenho. Não é mais a graça de Deus desenvolvendo em mim o desejo de tanto querer quanto realizar pela vontade de Deus. Não, sou eu. E daí o que aconteceu com Pedro? Quando chegou na hora do vamos ver: não, eu nunca tive com ele. Não, teve sim, não, eu jamais. Eu nem conheço. E daí o que aconteceu mais além? Jesus passa no pátio, olha fixamente para Pedro, e Pedro sai dali e chora amargamente. O Senhor permitiu que Pedro fosse tentado, caísse em tentação e pecasse, para mostrar para ele: Pedro, sou eu. Se não for baseado em mim, nada que você fizer na tua vida, e por mais que você dê todas as desculpas do mundo para descumprir os mandamentos do Senhor, vai continuar gerando a morte. Você vê um arrependimento verdadeiro em Pedro, né? Chorou amargamente. E daí você vê Pedro cheio do Espírito Santo em Atos 2, outro cara. Já não era mais o cara com a espada, que tinha: se não der certo com Jesus, eu tenho a espada. Se não der certo nesse ministério, eu tenho a segunda chance, tenho a segunda alternativa, né? Não, eu estou aqui, mas não estou, né? Tá ligado? Os mandamentos do Senhor, mas não é bem assim, não precisa ser tão extremo também. Eu posso descumprir alguns. É isso mesmo que o diabo está te guiando. É isso mesmo que os espíritos malignos estão te guiando.
O diabo nunca vai vir para você e dizer para você fazer alguma coisa que você não quer. O diabo sabe quais são as nossas cobiças e ele só vai dizer: vai, faz, que Deus vai te perdoar. Vai, faz, que dá certo. Vai, faz, que não vai ter castigo. Vai, faz, que não vai ter consequência. Não, vai ter consequência. Todos os mandamentos do Senhor, do mais simples ao mais complexo, sendo quebrado, vai ter consequência e vai gerar morte. O perdão, a repreensão, o castigo do Senhor, né? Ele vai trazer a vida, mas vai ser de maneira dolorosa. Então o Senhor, Ele não tenta ninguém, mas Ele permite que a tentação aconteça na nossa vida com o propósito de nos tratar, porque às vezes o cara acha que é o santão, o cara acha que não, eu consigo, não, eu vou conseguir. Eu fico sem orar hoje, mas eu consigo, amanhã eu oro mais. Eu fico sem ler a palavra hoje, mas eu consigo, não, eu consigo, eu vou conseguir viver longe dos irmãos. E já começou as mensagens de querer voltar agora. Glória a Deus, porque se é uma ação do Espírito Santo, que volta aqueles que o Senhor quiser. Mas já começou as mensagens. Glória a Deus, repreendeu, ganhaste teu irmão, glória a Deus. Às vezes tem que experimentar um pouquinho da morte para ver como é bom a vida. Não, eu consigo, então o Senhor permite. Vai cair lá. O Senhor nos conduz à tentação, tá bom? Vamos ver como é que você se sai sem mim. Eu te ensinei, está aí os mandamentos, você foi discipulado, está numa igreja que você é discipulado, que você é cuidado, você aprende a palavra do Senhor. Agora você acha que pode viver sem. Agora você acha que consegue sozinho. Agora você acha que consegue autônomo. Agora você acha que consegue. Deixa a primeira tentação chegar, vamos ver se consegue. Jesus falou para Pedro. Jó achava que conhecia Deus, né? No final da Bíblia, no final do livro de Jó, ele já, agora que eu te conheço, Senhor. Um homem temente a Deus, seguia os mandamentos, um homem justo, que fazia tintim por tintim e não conhecia Deus. Não conhecia Deus. Daí vem Satanás, na presença do Senhor. Cercado o trono do Senhor estavam os Belai Elohims, os anjos, assim como lá em Gênesis 6, os Belai Elohims, que desceram e tiveram relações com mulheres. Satanás ainda não tinha caído, não tinha perdido o acesso ao trono de Deus, ainda tinha o poder de nos acusar perante o trono de Deus. Então ele chega lá, tá? E Jó? Não, Jó não. Jó é servo. Então deixa. Permite que eu vou lá tentar ele. Permita que eu vou lá colocar umas coisinhas na vida dele. Precisava? Precisava Jó sofrer tudo o que sofreu? Precisava Jó perder tudo o que perdeu? Jó não era justo? Não obedecia os mandamentos do Senhor? Sim, mas era só por fora, não conhecia o Senhor verdadeiramente. Então sim, Deus permite que o diabo venha, Deus permite que nós meninos sendo crente, nós podemos ser um mendigo desdentado, que o diabo vai enviar uma desgraçada para nos tentar. É isso, Deus permite, porque quando a gente acha que é super espiritual, Deus permite que a gente caia em tentação, para mostrar, viu? Se coloca no teu lugar aí, que sem mim você não é ninguém. Sem obediência à palavra do Senhor você não é ninguém. Sem confiança no Senhor você não é ninguém. Então Deus, Ele não tenta, mas Ele nos conduz à tentação por causa da dureza do nosso coração, por causa eu achar que estou autossuficiente, autoconfiante. Não, olha como eu obedeço os mandamentos do Senhor. E não tem gente que do coração para fora obedece quase que perfeitamente os mandamentos do Senhor, mas às vezes lá no coração, lá dentro, nem conhece o Senhor, faz só para mostrar para os outros. É o hipócrita que faz para se mostrar. Mas tem força de pastor, e eu corro esse mesmo risco de viver uma vida secreta, pecaminosa, uma vida afastada do Senhor. Não, mas como prega esse homem? Como lê bem? Como fala bem, nem gagueja. Olha só que homem de Deus usado pelo Senhor. Viu? Unção e aprovação são coisas diferentes. Deus não revoga os dons. A Bíblia diz, Deus não revoga os dons. Vai ser usado, vai ser muito usado por Deus, mas ter aprovado perante Deus é totalmente diferente. Pode ter uma unção poderosa, uma unção violenta. Quando esse cara abre a boca, ele fala, é Deus falando, é Deus usando esse cara. Deus está usando esse cara, é uma unção poderosa. Mas às vezes ele leva uma vida em secreto que não é aprovado por Deus. Isso é muito sério.
Isso é muito sério. Para qualquer um de nós. Não só para o pastor. Eu citei o pastor porque está mais em evidência na igreja. É muito sério isso daí. É muito sério. Deus tem nos tratado muito esses últimos dias. Está sendo muito bom. Está sendo muito bom. Tudo que Deus tem nos tratado. Mateus capítulo 4, versículo 1. Nem toda tentação é má. Deus nos induz, nos conduz à tentação muitas vezes para que a gente seja aperfeiçoado para servir ao Senhor. Às vezes não é nem por quebra de mandamento, assim como Jó, mas o Senhor permite para que a gente seja aperfeiçoado e seja fortalecido pelas coisas que vêm. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 1. O nosso Senhor e Salvador, santo e perfeito, Deus na terra, 100% Deus, 100% homem, sem pecado. Um corpo semelhante ao nosso, mas sem pecado, a Bíblia diz. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito. Pelo diabo? Demônios? Desejos carnais? Não, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Está louco. Ai. Jesus batizado, começo do ministério de Jesus. Começo do ministério, 30 anos de vida. 33 anos ele morreu, 3 anos de ministério. Ele foi batizado imediatamente. Tem gente que acha que vai começar a ficar bom, né? Tem gente que acha, não, agora eu sirvo a Deus e tudo vai dar certo. Sim, tudo vai dar certo dentro do que Deus quer para ti. Eu e o irmão Cássio estava conversando hoje de tarde, cara, é até bom que seja difícil. Porque a gente vê a provisão e a ação de Deus nas nossas vidas. A gente vê, o Senhor tem me ensinado a lutar, a batalhar, a guerrear, a fazer as coisas para Ele. Então é até bom que isso aconteça, mas às vezes o Senhor nos deixa cair em tentação para que a gente seja preparado. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e vocês sabem a continuação do texto ali, ficou 40 dias, não foi algumas horas, 40 dias em jejum e oração, tentado pelo próprio diabo. Não é aqueles demoninhos que você vê contratado em algumas igrejas aí, ministérios, sabe aquele demoninho que não consegue nem controlar um corpo humano, que quando ele incorpora no corpo humano ele começa a cair, se debater, porque são castas de demônios, principados e potestades. Tem esses michuruco, que esses são os menos pior é pleonasmo, mas esses são os que a gente menos tem que se preocupar, tem que orar e expulsar, mas esses são os que menos faz estrago, o que fica caindo e rodopiando ali. Não foi um desses, foi o próprio Satanás, o próprio diabo, o próprio que tentou Jesus. É o próprio Satanás que ficou 40 dias ali. E vocês conhecem o resto da história, Se tu é filho de Deus, primeiro confronto, Se tu é filho de Deus, como é que você está passando essa dificuldade? Tu não é filho de Deus, como é que está aí nessa situação? Por que Deus te levou para ser tentado por mim? Por que Deus permitiu? Deus permitiu porque Ele é soberano e Ele é Deus sobre as nossas vidas e pronto. Ele está querendo ensinar, está querendo mostrar quem nós somos e o que devemos fazer. É interessante que na tentação de Jesus você consegue entender que é jejum e oração e palavra, porque toda vez que Satanás veio distorcendo a palavra de Deus para fazer com que Jesus se dobrasse a Ele, como que Jesus vence a batalha? O que Jesus disse? Assim está escrito. Estava em jejum e oração, um homem, 100% homem, em extrema comunhão com Deus, um 100% homem, sendo tentado de todas as maneiras possíveis, assim como nós somos tentados. Ali assim está escrito. Não posso fazer porque assim está escrito. Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Aleluia. Como então que nós podemos resistir à tentação? Fugindo dela, fortalecidos na palavra do Senhor, fortalecidos em jejum e oração, e tendo a mesma atitude de Cristo. Quando a tentação vinha, o que eu falo? Não, assim está escrito. Eu não posso mais ficar aqui, eu não posso mais continuar aqui. Assim está escrito. Eu tenho que estar com os meus irmãos na fé, eu tenho que estar com a igreja de Cristo, eu tenho que me aproximar mais dos irmãos. É assim, quando você quer aprender alguma coisa, ande com quem sabe. Você quer aprender alguma coisa da Bíblia? Ande com quem sabe. Quer aprender a orar? Ande com quem ora. Quer aprender a jejuar? Ande com quem jejua. Viva uma vida santa perto daqueles que vivem uma vida santa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é difícil identificar quem vive uma vida com Deus e quem não vive uma vida com Deus. Não é difícil identificar. A gente consegue identificar uns nos outros. A gente não consegue identificar quando um está mais triste, o outro está mais alegre.
A gente consegue identificar por meio da palavra do Senhor. Então o próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Deus muitas vezes nos conduz, nos induz à tentação, permite a tentação. Ele não tenta, não é Ele que tenta. Ele deixa o diabo tentar, Ele deixa a nossa carne aflorar muitas vezes, mas Ele não tenta ninguém. Ele não age dessa maneira, mas Ele permite a tentação para que nós sejamos aperfeiçoados. Mateus capítulo 26, versículo 41. Eu vou pedir para os irmãos ali, o irmão Assir, pega os ventiladores e aproxima mais aqui, porque o calor está grande. Aproxima mais aqui das cadeiras, coloca ali na velocidade máxima, para que a gente fique um pouquinho mais confortável enquanto ainda podemos, para estar glorificando a Deus e cultuando o nome do Senhor. Glória a Deus. E qualquer coisa, os irmãos podem sentar mais perto também, da onde está direcionado os ventiladores. Glória a Deus. Se mantenham na comunhão, irmãos. Esse daí não, Robson, esse daí só o outro aqui é suficiente, que ali a extensão é pequenininha. Amém? Mateus capítulo 26, versículo 41, um texto muito conhecido e também muito distorcido por os espertinhos pecadores, né? Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é a maneira de eu não ser tentado? Eu oro, Pai, não me deixe cair em tentação. O que eu devo agir quando a tentação vem? Fugir. E o que eu devo fazer agora, quando eu não estou sendo tentado? Quando eu não estou sendo tentado por nada, qual deve ser a atitude de um verdadeiro cristão? Vigiar e orar. Estar em comunhão com Deus. Calma aí. Eu fujo, eu corro, eu saio, eu oro. Não, mas eu continuo vigilante. O atalaia, né? A palavra atalaia do Velho Testamento, né? A palavra atalaia é o vigia da torre. Mas o texto do Velho Testamento diz assim: se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o atalaia. Se não é Deus que nos guarda, em vão vigia, em vão vigiamos. Por isso que nós precisamos vigiar, e não só vigiar, e orar, para estar em comunhão com Deus, para entender quando é a ação do Senhor, permitindo que aconteça na nossa vida, e continua sendo um erro nosso, o pecado continua sendo nosso, porque quem se jogou no pecado foi nós. Deus só permitiu para tratar o nosso coração. E muitos distorcem este texto, ali a segunda parte: o espírito está pronto e a carne é fraca. Não, a grande verdade é que espiritualmente eu estou bem, mas eu sou carnal, né? Eu sou pecador. Não está falando disso. O texto não está falando disso. O que acontece é que Jesus chama os discípulos para orar no Monte das Oliveiras, e Jesus se retira com os discípulos e pede: fiquem em oração comigo. E ele vai, se retira para orar, e ele volta 1 hora depois, os discípulos estão dormindo. Orem, fiquem na comunhão comigo, estejam juntos, vamos orar juntos, estar em comunhão, tipo no sábado, muitas vezes aí que uns estão orando e outros não estão orando, uns estão buscando, outros não estão buscando, uns estão louvando, outros não estão buscando. Não, fiquem comigo, orem comigo, vigiem comigo, estejam comigo, e o Senhor se retira de novo. Ele volta depois, dormindo de novo. Pô, mas nem 1 hora vocês não conseguem vigiar comigo? Foi, se retirou uma terceira vez, ele volta, e os discípulos estão ali entristecidos, porque o Senhor tinha falado que ia morrer. Os discípulos estão cansados de todo o trabalho cristão, eles estão cansadíssimos e muito entristecidos. A Bíblia diz que quando eles começam a orar, eles dormem. Eles caíram em tentação. Eles pecaram contra o Senhor e contra os próprios irmãos, porque não se mantiveram em comunhão. Então o Senhor fala para eles: vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o Espírito está pronto, vocês estão fortalecidos espiritualmente, mas o que acontece é que vocês se entristeceram e vocês caíram em sono por causa do cansaço. A carne é fraca, eles deveriam ter se fortalecido na carne, né? Não, vou jogar água no rosto aí, eu vou tomar um café, vou fazer uma coisa, vou me manter em oração, vou me manter em comunhão, vou levantar de madrugada para orar, vou levantar mais cedo para fazer um devocional. Se eu ir até tarde para fazer um culto familiar, depende do horário que você decidiu com a sua família fazer, não, eu vou ficar. Pastor Jack, que é um homem de Deus que nós seguimos, né, que vemos o trabalho dele com homens, ele diz assim, que muitas vezes no culto familiar, né, ele tem uma filhinha pequena e outra recém-nascida. E daí ele fala assim que às vezes ele está tão cansado de trabalhar para as coisas do Senhor, pastorear, né? E ele está cansado ali, muitas vezes ele vai escorar a sua cabeça na mão assim para descansar, né? Ele fala: não, tem que estar bem, porque senão a minha filha vai entender que é cansativo servir o Senhor, que é difícil servir o Senhor. Não, é glória, é privilégio servir o Senhor. Eu devo cansar de servir o Senhor mesmo.
É isso. E a minha filha tem que entender desde pequena que é um privilégio servir o Senhor. É um privilégio poder fazer culto familiar. É um privilégio orar ao Senhor. É um privilégio ler a Bíblia com a minha família. É um privilégio poder estar cultuando ao Senhor. Então, o contexto do texto não está falando de pecado sexual, porque muitas vezes esse texto é usado, o cara traiu a esposa, mas o espírito está pronto, né, pastor? Mas a carne é fraca, sem vergonha, mentiroso, pecador, descrente às vezes, descrente, é mentira. Pastor, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe como é que é, né, pastor? Não, você é mentiroso, você é descrente. Aqui está falando de um cansaço de tanto servir a Deus, que eles deveriam estar orando, mesmo depois do dia inteiro ter andado por tantas cidades, evangelizando, pregando o evangelho. Eles estavam tão cansados que eles deveriam orar, porque era um momento crítico da vida deles. Eles deveriam estar orando e estavam dormindo. Então é isso que o Senhor está falando. Não, vigiem, ore, porque nesse momento que você está cansado, focado nas coisas de Deus, Satanás vai dar um jeitinho ali, ó. Vejam o Senhor, o exemplo de Jesus na oração, ele mesmo sabendo, né, que sendo Deus, ele leva uma vida muito rigorosa, né? Ele não só se reunia com os irmãos, ele vivia com os irmãos, né? Ele viveu 3 anos com os irmãos. E você acha que vai conseguir viver de outra maneira se Jesus fez assim? E eu vou achar que consigo viver de outra maneira se Jesus fez assim. Então Jesus acordaram, não acharam Jesus. A Bíblia diz: onde está Jesus? Não, mas eles já sabiam que Jesus tinha sido retirado para um lugar deserto para orar. E de noite, o dia inteiro evangelizando, curando, pregando, expulsando demônio, multiplicando pães e peixes, fazendo a obra de Deus, passando por várias cidades. Então, no final da noite, agora ele tira um tempo para explicar algumas parábolas para os discípulos e apóstolos mais próximos, né? Depois de ter pregado tantas vezes as multidões, e daí ele despede as multidões: deu por hoje, vão embora, amanhã tem mais. E se retirava para quê? Para orar. Se retirava para orar. Daí você que tem muito trabalho, e eu que tenho muito trabalho. Levantava mais cedo para orar sozinho, evangelizava, orava, pregava, expulsava demônio, curava como nenhum outro homem fez. Depois despedia as multidões, ensinava os discípulos e se retirava depois para orar sozinho de novo. É um exemplo do Senhor. Não cair em tentação, uma vida de comunhão. O Senhor, quando acontecia uma obra muito grande que o Senhor fazia, o que ele fazia? Se retirava sozinho para orar. Multiplicações de pães e peixes. Depois o que aconteceu? Discípulos, apóstolos, vão lá para o outro lado do lago, e depois eu vou atrás de vocês. Ele se retira para orar sozinho. Porque assim, quando temos uma vitória espiritual, Satanás já vem. Porque nós estamos daí comemorando, né? Que a comemoração é boa, o Senhor tem nos abençoado, glória a Deus, vamos adorar o Senhor e pá. Mas vigie e ore, para que não caia em tentação. Porque o Espírito está pronto, mas é só você dar um passo em falso aí, que a tentação já vem, gera o pecado, e o pecado é consumado e o pecado gera morte. Mateus capítulo 15, versículo 7. Para a gente entender se o exterior vai impedir que eu pegue. Se eu mudar minhas roupas, se eu tirar o boné, porque tem gente que acha que se eu orar de boné, né, ainda que o boné está virado para o lado, senão a oração bate na aba e não vai, né? Já virei para o lado para orar daí, né? Tem gente que acha que se eu mudar a roupa, então eu vou deixar de pecar. Se eu mudar o exterior, eu não estou falando de promiscuidade, né? Não estou falando de promiscuidade. As promiscuidades você tem que mudar. Mulheres que muitas vezes vão na igreja com decotes muito grande, mulheres que vão na igreja com um vestido embalado a vácuo ali, que dá para ver até as veias no corpo da mulher, de tanto que apertou, né? Com as costas inteiras de fora, né? Meninos que usam, agora está ao contrário, né? As meninas com calça larga, e alguns meninos aí que não sei dá para chamar, é menino ou menina, né? Porque a calça está mais apertada do que da mulher dele. Como é que pode isso daí acontecer? Está entendendo? Está querendo mostrar alguma coisa para alguém? Porque só pode ser isso, porque é pecado, é errado. Mas não mudar o exterior. Eu até conversei com os meninos sobre isso daí, né? Existem lugares, traje de banho para lugares de banho. Uma praia, uma piscina são coisas diferentes. A igreja do Senhor, a reunião da igreja, calma aí, tanto os homens quanto as mulheres, né? Tem que se cuidar nessa área. Não estou falando de promiscuidade, mas ainda assim, nada que eu mude exteriormente vai fazer com que o meu coração mude. É de dentro para fora, não é de fora para dentro.
A mulher só usar calça, não vai adiantar. O homem só usar calça, não poder usar calção, não vai adiantar. Não vai adiantar. Tanto que é uma bobagem gigantesca. Mateus capítulo 15, versículos 7 ao 11 diz assim: olha só como Jesus chama esse tipo de pessoa: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo honra-me com os lábios, ou seja, a parte de fora está honrando, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Paramos aí, não vem de Deus, não vem do Senhor, é baseado na cultura, é baseado no que eu acho, é baseado no que eu penso, é baseado na tradição, não vem de Deus. Em vão adoram o Senhor, hipócritas. Ele continua: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. E vocês vão ver em outros trechos da Bíblia Jesus explicando: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, porque vem do coração. Se os teus olhos te fizerem pecar, Jesus disse, arranca, né? E lança fora. Se a mão fizer pecar, arranca e joga fora, né? Jesus estava falando de mutilação? Jesus estava falando de mutilação? Jesus é a favor que você mutile o seu corpo? Obviamente que não, porque os olhos não fazem ninguém pecar, a mão não faz ninguém pecar. É aqui, ó, é aqui. É o interior que faz o homem pecar. Porque senão nos países que as mulheres usam burcas não tinha estupro, não tinha pecado, né? Porque não mostra nenhuma parte do corpo, né? Então se fosse, seria fácil andar em santidade se fosse só mudar o exterior, né? Eu mudo a parte de fora e está tudo certo. Eu imponho regras a mim mesmo e regras aos outros, para que a gente viva em santidade. Não vai adiantar, não vai adiantar, não vai mudar nada. Pelo contrário, é mais fácil eu afastar as pessoas do que aproximar. Isso também nós estávamos falando. Tem igreja que jovem não vai, mano. Porque se o cara tiver de regata é pecado, se o cara tiver de calção é pecado, se a mulher tiver de calção, lembra? Não promiscuidade, não promiscuidade. Aparecendo demais o que não deveria aparecer, mas calção, né? Modéstia, né? Tem igreja que nem tem pessoas que querem cultuar ao Senhor, mas nem vão, porque sabe que o legalismo é tão grande. Isso não leva ninguém à santidade, não leva ninguém ao Senhor, e só afasta as pessoas. Só vai afastar as pessoas. Quer a prova disso? Colossenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Não deixe ser enganado, e não deixe que ninguém te engane. Não deixe. A filosofia é bonita, as palavras são bonitas, mas são vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições desse mundo, nos princípios elementares desse mundo, não se fundamentam em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos à frente, Colossenses capítulo 2, versículo 20, 22 e 23, diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 20, 22 e 23: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove e não toque. Olha só, mais claro que isso, impossível, né? Vamos continuar. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos, não vem de Deus, não vem do Senhor, é tradicionalismo, é uma visão, um mandamento humano, não vem do Senhor, vem da carne, é carnal. Versículo 23, essas regras têm, eu vou lendo e parando para que a gente consiga conversar sobre ele. Versículo 23, essas regras têm de fato aparência de sabedoria, porque a grande verdade é essa, né, meu irmão? Se o cara vem aqui e me fala assim, se tu andar de terno, e as mulheres de vestidão, né, lençol, né, porque não é um vestido, é só um lençol jogado por cima, né, nós ia ter santidade nesse ministério, e a grande verdade é que a gente vê que os ministérios que são assim, são os piores de imoralidade sexual. Você vai ver aí ministérios aí que fazem congressos, lá em Balneário Camboriú tem um dos maiores congressos, o maior congresso de missões do mundo,
Vá para Balneário Camboriú, converse com os taxistas quando tem esse congresso lá. É fogo, é glória, é pulo e grito. Não porque mostrou o ombro é pecado, não porque de calção é pecado, não porque de regata é pecado, não porque tatuagem é pecado, não porque é pecado, pecado, pecado. Depois de noite estão aonde? Com as prostitutas e os travestis da cidade de Balneário Camboriú. Vá em Balneário Camboriú, converse com os taxistas e com os Ubers da cidade. Vai e converse com eles, porque eu ouvi deles. E um monte de pessoas que moram em Balneário Camboriú viu, rappers cristãos fizeram até música, né? Prostitutas de terno e gravata. Porque a grande verdade é que o exterior não vai mudar nada. Parece bonito, pô, se você fazer assim você vai ser santo. Não precisa mudar internamente, é só mudar externamente. Se você não vestir certas roupas, você vai ser santo. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. Não é de Deus, é santo, é do Senhor, né? É assim que tem que ser. É uma pretensa religiosidade, falsa humildade, são falsos, e severidade com o corpo. Eles aplicam uma severidade com o corpo. Eles submetem ao corpo uma severidade que não é do Senhor, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É em vão, é em vão. É em vão, é em vão. Não tem valor nenhum para refrear o que vem de dentro, porque o exterior não vai conseguir mudar o que eu sou interiormente. Amém ou não? Amém. Leia Colossenses 2 inteiro em casa que você vai ficar impressionado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará escape para que possam suportar. O Senhor, Ele não tenta ninguém, mas nós oramos: Senhor, não nos induz à tentação, porque Deus permite a tentação, mas nunca mais do que eu possa suportar, não além das minhas forças, não além da graça dEle, do perdão dEle, da misericórdia dEle. E o Senhor, em todas as nossas tentações, nos dá uma maneira de escapar, de não cair em tentação, de não cairmos no mesmo pecado. Quando caímos é porque nos entregamos ao pecado. E o próprio Senhor Jesus, Ele tem um compromisso, Ele é o nosso socorro, Ele entende as nossas dores. Deus é santo, Jesus foi um homem santo, mas Ele passou por todas as tentações que nós passamos. Ele passou por todas as tentações que nós também passamos. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz assim: porque tendo em vista que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Qual deve ser a minha atitude? Pai, não me induza à tentação, não me deixe cair em tentação, mas se pela Tua permissão eu for tentado, Senhor, eu vou me agarrar nos Teus braços, eu vou estar próximo de Ti, Senhor Jesus, eu vou vigiar e orar e buscar a Tua presença, porque o Senhor se compadece e socorre aqueles que estão sendo tentados, assim como Ele também foi tentado. Igreja de Cristo, eu clamo a vocês, eu oro por vocês, eu prego a vocês. Nós buscamos viver uma vida em santidade. Não nos deixemos ser tentados, não nos levemos pela cobiça da nossa mente. Não deixemos que os olhos da carne, com as coisas materiais desse tempo, com as coisas que nos cercam, a todo momento Satanás está fazendo armadilha para nós. Mas, amada igreja, que nós não venhamos viver uma vida negligente, nos jogando ao pecado, mas que em todo momento venhamos vigiar e orar, clamando ao Senhor: Deus, se for da Tua vontade, não permita que eu seja tentado, não permita que eu caia em tentação. Com oração, jejum, um clamor espiritual, fervorosamente, de maneira quebrantada, pedindo perdão ao Senhor, mas de maneira fervorosa, pedindo: Pai, não me deixe cair em tentação, para que eu não venha pecar contra o Senhor, para que eu não venha ser infiel ao Senhor. E o Senhor de fato está compromissado com a obra dEle, Ele está compromissado em nos socorrer e nos levar a uma vida de santidade, a levar a igreja dEle a ser uma noiva santa e adornada com as boas obras que Ele preparou de antemão. Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, para finalizar, diz assim: Hebreus capítulo 14, versículo 15
Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas assim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Versículo 16: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontramos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Glória a Deus. O Senhor Jesus foi tentado, assim como nós somos tentados, e Ele é fiel e se compadece do nosso sofrimento. Então nós podemos hoje, em oração e clamor, igreja, nos compadecer uns dos outros, orarmos uns pelos outros e nos aproximarmos do trono da graça de Deus, sabendo que o Senhor é misericordioso, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, soberano Senhor, e a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor.